É uma história fascinante. Mefibosete nasceu como um príncipe. Ele é neto do rei. Ele é filho de Jonatas, neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul começou muito bem, ele foi escolhido por Deus. E os primeiros anos de Saul foram abençoados. Mas com o passar do tempo, Saul ficou arrogante. Saul ficou petulante. Ficou orgulhoso. Distanciou-se do Senhor. Começou a tomar atitudes rebeldes diante de Deus e ofendeu tanto a Deus. Deus se desagradou tanto de Saul que retirou dele o reino. Saul morreu tragicamente numa batalha. Seu filho Jonatas também morreu nesta mesma batalha. Os inimigos então não mataram apenas a Saul, o rei, mataram o príncipe Jonatas, mataram toda a família de Saul, exceto um menino que tinha 5 anos de idade, chamado Mefibosete. Quando a notícia chegou onde Mefibosete estava, a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas e da matança de toda a sua família, a babá que tomava conta de Mefibosete pegou-o no colo e saiu correndo antes que aqueles que mataram a Saul, que mataram a Jonatas, que mataram os seus irmãos, matassem a ele também. Para protegê-lo, pegou no colo e saiu correndo com ele. Só que na pressa ela tropeçou, caiu, o menino estatelou-se no chão e fraturou terrivelmente as 2 pernas. Olha a tragédia. Esse acidente deixará uma sequela definitiva na vida desse menino, que não bastasse a tragédia de ter perdido seu pai, seu avô, sua mãe, seus irmãos, tudo no mesmo dia, de ter que fugir e viver longe da sua terra, longe do palácio. Ele perdeu também a saúde, ele ficou inválido, coxo das 2 pernas, dos 2 pés. Que situação! 5 anos de idade, de uma hora para outra, uma tragédia, perdeu tudo. Tinha uma origem nobre, mas teve uma queda, uma tragédia tremenda, e ele vai encontrar refúgio na casa de Maquir, numa cidade chamada Lodebar. Ele morava num palácio, agora ele está em Lodebar, cujo nome, além da distância, além de ser na Transjordânia, do outro lado do Jordão, tem esse significado de um lugar esquecido, muito emblemático tudo isso. Então a gente pode imaginar os traumas. Primeiro, um trauma físico esse menino teve, sim, ficou aleijado dos 2 pés. Um trauma familiar, que trauma, perdeu todos os seus parentes numa hora só, com 5 anos de idade. Olha a tragédia. A bala emocional, trauma emocional, claro, o impacto de tudo isso na vida de um menino que até então era saudável, corria, pulava, brincava e tinha todos os privilégios de um príncipe, comia, bebia, vivia sob a proteção e todas essas vantagens. Um trauma social, obviamente. Socialmente agora ele se via debilitado fisicamente. Ele se via também em Lodebar, ele se via também como um órfão. Agora ele não tinha pai, mãe, não tinha ninguém da família, ele estava vivendo de favores na casa de alguém que com bondade o acolheu. De uma hora para outra, tudo isso aconteceu com ele. Isso tem um trauma espiritual, obviamente, porque quando você, de repente, de uma hora para outra, se depara com tamanha tragédia, sendo ainda criança, sem uma estrutura psicológica para encarar, sem uma estrutura espiritual, eu diria, sem conhecimento, então você vai colocar em xeque a existência de Deus, ou a bondade de Deus, você vai ter um abalo na sua fé, tudo isso impactando, é um trauma, é um momento terrível na vida de um garoto. Olha só o impacto das ações de seus antepassados. Por um lado, ele nasceu nobre, com todas aquelas vantagens, por conta do seu avô que era rei. Mas por conta dos pecados, da rebelião de seu avô, agora ele também perde tudo. Ou seja, nós precisamos ter a consciência de que nossas ações impactam diretamente nossos filhos e nossos descendentes imediatos, nossos netos. Para bem ou para mal, há consequências inevitáveis. O dia que meu avô
começou a beber, isso trouxe miséria, isso trouxe problemas terríveis para minha avó, que convivia com ele, para minha mãe, meus tios, que eram seus filhos, e certamente impactou os filhos e os netos, porque vovô foi para jogatina e na bebida, perdeu as casas, as propriedades que tinha, não deixou herança para a mamãe, para os filhos e, consequentemente, para os netos. A gente acaba sofrendo as consequências dos atos de nossos antepassados, principalmente os imediatos. E, de repente, o que acontece com nós, seres humanos? Por causa de um antepassado nosso, nós fomos expulsos do paraíso, perdemos aquele privilégio. Olha o paralelo que a gente consegue estabelecer entre Mefibosete e a raça humana como um todo, o pecador. O pecador que foi destituído da glória de Deus por causa do erro do antepassado. O paralelo não para por aí, só começa aí. Fomos expulsos do paraíso e agora estamos sofrendo as consequências do pecado, da queda de Adão. Olha que interessante. Mefibosete tinha um avô rebelde, mas ele tinha um pai fiel, Jonatas. E a justiça de Jonatas, porque eu não sei se você lembra bem da história, o rei Saul, quando ele deu lugar ao diabo, ele teve inveja de Davi, que era um herói nacional, temia que Davi puxasse o seu tapete, e ele se lançou contra Davi para matá-lo, e depois perseguiu para capturá-lo e matá-lo. Ele tinha um ódio terrível, e o Jonatas, filho de Saul, quando viu a maldade de seu pai, os intentos de seu pai contra Davi, ele protegeu a Davi. Ele não ficou do lado do seu pai, ele percebeu que o seu pai estava pisando na bola, ele foi uma pessoa justa, ele foi do lado da justiça. E eu acho que isso é muito lindo para nós, porque às vezes a gente fica do lado da nossa família, estando a nossa família certa ou errada. A todo custo, não. É muito bom a gente ser solidário, a gente está com a família, mas quando os nossos parentes estão em pecado, não sejamos coniventes com eles. Sejamos justos, porque Deus contempla a justiça. E o Jonatas foi justo, e nesse seu ato de justiça, protegendo a Davi, Davi prometeu, ainda quando eles eram jovens, que protegeria os descendentes de Jonatas, caso um dia ele estivesse no poder, ele se lembraria da bondade, da justiça de Jonatas, e por amor a Jonatas, ele seria bondoso, ele preservaria. Então, promessa é dívida, ele fez a promessa, passado muitos anos ele se lembrou, puxa, eu fiz um dia uma promessa a Jonatas, Jonatas foi leal comigo, foi correto, eu tenho uma dívida para com ele está morto, mas Deus está vivo e a minha palavra foi empenhada, e se você é uma pessoa de Deus, você honra a sua palavra, mesmo que ela tenha sido dada a alguém que hoje não vai poder mais te cobrar. Deus foi testemunha disso, e leve a sério a sua palavra. Ele fez uma promessa, ele vai cumprir a promessa agora, ele se lembrou da promessa e da lealdade de Jonatas, e ele vai procurar. Isso você encontra em 1 Samuel capítulo 20, do versículo 14 a 16, a promessa feita lá no passado. Agora veja só como o próximo slide, como o Mefibosete tipifica então o pecador que é resgatado. Ele tem uma origem real, ele caiu em desgraça devido ao seu antepassado, já falamos sobre isso, essa tipificação. Ele viveu agora em Lodebar, a gente vive nesse mundo, a gente vive destituído da glória de Deus, somos expulsos do paraíso, estamos separados. Agora ele foi chamado à presença do rei, não pelos próprios méritos, mas pelos méritos de outro, os méritos de seu pai. Olha, como nós somos chamados à presença de Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de outro, pelos méritos de Cristo. Muito interessante esse paralelo que você pode estabelecer aqui. Não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Jesus, que justifica agora o pecador. Ele recebeu então uma herança gloriosa.
e ele tem uma atitude muito humilde. Quando o rei Saul chama o Mefibosete se apresenta diante do rei, o Mefibosete está tremendo na base, porque o que ele espera? Me descobriu. Quem é que está me chamando? O rei. Eu sou o único sobrevivente da casa do rei anterior, do antecessor de Davi. Ou seja, eu posso ser uma ameaça, posso representar uma ameaça para ele, porque eu teria o direito de reivindicar o trono, pela linhagem, por ser um herdeiro legítimo. Então, se ele me descobriu e me chamou, chegou a hora da minha morte. Veja que ele chega na presença de Davi tremendo na base. Ele sabe que Davi é o rei e que ele tem poder para matá-lo. Ele está morrendo de medo. Mefibosete está tremendo ali. Ele se inclina. Ele reconhece nesse ato a legitimidade, o senhorio de Davi sobre o reino e sobre si mesmo. Ele se apresenta como um servo de Davi e muito humilde, se prostra diante dele. E Davi diz para ele: não tenha medo, eu não te chamei aqui para fazer mal, te chamei aqui para te fazer bem. Eu tenho uma boa notícia para você: eu vou restituir, eu vou te dar tudo aquilo que pertencia a seu avô, ao seu pai. Você terá direito a toda essa herança deles, e mais que isso, não bastasse eu dar para você tudo que era da sua família, eu quero que você viva comigo como um filho meu. Eu não quero que você viva longe ou viva em Lodebar. Deixe Lodebar, deixe o lugar de esquecimento. Você vem agora para o palácio, você pertence ao palácio, você será como um filho meu, você será tratado como um príncipe, como alguém nobre, da estirpe real. Vai comer sempre à minha mesa, vai ser meu amigo, vai ser da minha família. Davi restitui para ele tudo, tudo, e ainda lhe dá essa acolhida, essa filiação. Você vai ser tratado como um príncipe, vai comer à minha mesa. Quando o Mefibosete ouve isso, ele fica espantado. Ele fica espantado porque ele sabe qual é a sua condição. Ele sabe qual é a sua miséria. Ele sabe diante de quem ele está. Ele sabe que ele é um pobre, miserável, que não tem como reivindicar nada, absolutamente nada, diante do rei. E ele fica tão espantado que ele disse assim: como assim? Quem sou eu para receber tal honraria, para ser tratado dessa maneira? Cão morto como eu. Essa expressão cão morto aparece na Bíblia algumas vezes. É uma das piores expressões que você poderia dar a um ser humano. Já chamar de cão naquela cultura judaica, até mesmo na brasileira, já é alguma coisa depreciativa, mas naquela cultura, chamar uma pessoa de cão era assim deprimente, era humilhar demais. Agora, não bastasse isso, cão morto, uma pessoa totalmente insignificante, e você está me dando tudo isso. Quem sou eu para receber isso? Meus irmãos, mais uma vez, Mefibosete tipifica nós diante de Deus, que de repente, diante de Deus, por sermos pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus, não tendo nada como para apresentar uma folha de serviços prestados que pudéssemos colocar diante de Deus e reivindicar um passe para o céu, ou uma conversa com Ele, a entrar na sua presença, que fosse nada em nós mesmos, nenhuma dignidade própria, e de repente nos vemos diante daquele que é juiz de tudo e de todos, e que com uma só palavra pode sentenciar o nosso fim, a nossa aniquilação,
E de repente, em vez de juízo, em vez de condenação, em vez de sermos tratados como nós bem merecíamos, nós surpreendentemente recebemos da parte de Deus o perdão, a acolhida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados pela culpa, pelos traumas, pelas tragédias da vida, eu vos aliviarei. Eu não chamo vocês nem de servos, chamo de amigos. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas quem somos nós para recebermos tal honraria, para sermos tratados, para de repente Ele ter feito o que Ele fez por nós, o Filho de Deus, vindo para morrer pelos nossos pecados? Quem somos nós para merecer tamanha consideração? Um cão morto como nós. Como entender esse amor de Deus? Como entender isso? E a atitude dele é a atitude que cada um de nós deve ter, uma atitude humilde. O que Deus espera de nós é que sejamos humildes, e que reconheçamos que nada merecemos e aceitemos a sua graça, a manifestação da sua bondade, o seu favor, a sua misericórdia, e estejamos agora à mesa, a ceia do Senhor. Você vai comer a minha mesa, você vai ser tratado como um filho de Deus, amém? Lembre-se que Mefibosete teve muitos traumas físicos, traumas familiares, traumas emocionais, traumas sociais e traumas espirituais. Por conta da queda, por conta do pecado, por conta do mundo, por conta do mal, por conta da malignidade, por conta de uma série de coisas, de infortúnios, nós somos marcados por muitas coisas nessa vida, que fazem muito mal para nós. E essa história de Mefibosete fala que é possível sim, mesmo tendo sido traumatizados de múltiplas formas, encontrarmos redenção, encontrarmos cura, salvação, um novo tempo, uma nova vida. Eu não sei qual é a sua situação, quais são os seus problemas e dificuldades. Eu sei que Deus está aqui, hoje presente, Ele é misericordioso e bom, e você encontra bondade da parte de Deus. E quem precisa de cura, quem precisa de restauração, quem precisa de ajuda do Senhor, quem conta aqui com a bondade de Deus, vem aqui à frente, quero orar por você. Seja qual for a sua luta, o seu desafio, em Cristo Jesus, eu estou aqui com você. E o Senhor está aqui para te ajudar, para superar todas as suas dificuldades, as suas lutas, os seus traumas, os seus complexos, o seu vazio. E o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai enriquecer a sua vida. Ele faz a diferença, Ele muda a sua história. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de sorriso, mudou a nossa sorte, mudou a nossa sina. Ele fez diferença, Ele está aqui para te abençoar. Eu convido você a dar um passo mais à frente, a se aproximar. Quero orar por você nesta hora bendita, bendita hora da oração, momento de estarmos diante do Senhor. Como Mefibosete, Senhor, nos encontramos muitas vezes, caídos, machucados, feridos, com coisas ali que fizeram tanto mal para nossa alma, para o nosso ser, nossa história marcada por tantos infortúnios. E de repente esse desafio da fé, a confusão que se abate sobre nós, as tentações de não crermos, as tentações de acharmos que o Senhor não existe, ou que o Senhor abandonou, ou que não tem saída para nós, quando tem saída, quando tem graça, quando o Senhor não se importa apenas com Mefibosete, não se importou apenas com Simão, com Saulo e com tantos outros. O Senhor veio buscar e salvar o perdido. O Senhor nos redime em Cristo Jesus, o Salvador. É na sua justiça que encontramos a justificação, o perdão dos pecados, e herdamos essa bendita herança. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, e deu-nos o poder em Cristo Jesus de sermos chamados filhos de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. E agora você é abençoado, uma pessoa abençoada.
abençoada pelo Senhor da bênção, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor Supremo, que redime a tua alma, que muda o curso da sua história, que endireita as suas veredas, que te firma os passos. O Senhor atua em teu favor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da tua bênção. Receba a graça de Deus, a bondade de Deus, e louvemos ao Senhor. Cantemos a Ele. Tuas Obrigado, irmãos. Deus mãos, abençoe vocês. estou aqui, estou aqui.